Chegada a propósito. Quando, às 2 horas da tarde do dia seguinte, Natividade se meteu no bonde para ir a não sei que compras na Rua do Ouvidor, levava a frase consigo. A vista da enseada não a distraiu, nem a gente que passava, nem os incidentes da rua, nada. A frase ia diante e dentro dela, com o seu aspecto e tom de ameaça. No catete, alguém entrou de salto sem fazer parar o veículo. Adivinha que era o conselheiro. Adivinha também que, posto o pé no estribo e vendo logo adiante a nossa amiga, caminhou para lá rápido e aceitou a ponta do banco que ela lhe ofereceu depois dos primeiros cumprimentos. Desculpe, que ela lhe ofereceu. Depois dos primeiros cumprimentos, pareceu-me vê-la olhar assustada, disse Aires. Naturalmente, não imaginei que fosse capaz desse ato de ginástica, ela respondeu. Questão de costume. As pernas saltam por si mesmas. Um dia deixam-me cair, as rodas passam por cima. Fosse como fosse, chegou a propósito. Chego sempre a propósito. Já lhe ouvi isso uma vez há muitos anos, ou foi sua irmã? Ora, espere, não me esqueceu o motivo. Creio que falavam da cabocla do castelo. Não se lembra de uma tal ou qual cabocla que morava no castelo e adivinhava a sorte da gente? Eu estava aqui de licença e ouvi dizer coisas do arco da velha. Como sempre tive fé em sibilas, acreditei na cabocla. Que fim levou ela? Natividade olhou para ele como receando. Se teria adivinhado então a consulta que ela fez à cabocla. Pareceu-lhe que não. Sorriu e chamou-lhe incrédulo. Aires negou que fosse incrédulo. Ao contrário, sendo tolerante, professava virtualmente todas as crenças deste mundo. E concluiu: Mas, enfim, por que é que chegou a propósito? Ou o passado ou a pessoa, com as suas maneiras discretas e espírito repousado, ou tudo isso junto, dava a este homem, e relativamente a esta senhora, uma confiança que ela não achava agora em ninguém, ou acharia em poucos. Falou-lhe de uma confidência, um papel que não mostraria ao marido. Quer um conselho, conselheiro. E demais, para que incomodar o meu marido? Quanto muito contarei o negócio a mana perpétua. Acho melhor não dizer nada a Agostinho. Aires concordou que não valia a pena aborrecê-lo, se era caso disso, e esperou. Natividade, sem falar da cabocla, contou primeiro a rivalidade dos filhos, já manifesta em política, e tratando especialmente de Paulo, referiu-lhe a frase da carta e perguntou o que cumpria fazer mais útil. Aires entendeu que eram ardores da mocidade, que não teimasse. Teimando, ele mudaria de palavras, mas não de sentimentos. Então crê que Paulo será sempre isso? Sempre não digo, também não digo o contrário. Baronesa, a senhora exige respostas definitivas, mas diga-me o que é que há de definitivo neste mundo a não ser o voltarete de seu marido? Esse mesmo falha. Há quantos dias não sei o que é uma licença? É verdade que não tenho aparecido. E depois, o prazer da conversação paga bem o das cartas. Aposto que os homens casados que lá vão são de outro parecer? Talvez, ela respondeu. Só os solteirões podem avaliar as ideias das mulheres. Um viúvo sem filhos como eu vale por um solteirão. Minto. Aos 60 anos, como eu, vale por 2 ou 3. Quanto ao jovem Paulo, não pense mais no discurso. Também eu discursei em rapaz. Já cuidei em casá-los, ela falou. Casar é bom, assentiu Aires. Não digo casar já, mas daqui a 2 ou 3 anos, talvez faça antes
uma viagem com eles. Que lhe parece? Vamos lá, não me responda repetindo o que eu digo. Quero o seu pensamento verdadeiro. Acho que uma viagem acabe. As viagens fazem bem, mormente na idade deles. Mormente, lembre-se, maiormente, né? Mormente na idade deles. Formam-se para o ano, não é? Pois então, antes de começar qualquer carreira, casados ou não, é útil ver outras terras. Mas que necessidade tem a senhora de ir com eles? As mães. Mas eu também, desculpe me interrompê-la, mas eu também sou seu filho. Não acha que o costume, o bom rosto, a graça, a afeição e todas as prendas grisalhas que a adornam compõem uma espécie de maternidade? Eu confesso-lhe que ficaria órfão. Pois venha conosco. Ah, baronesa, para mim já não há mundo que valha um bilhete de passagem. Vi tudo por várias línguas. Agora o mundo começa aqui no Cais da Glória ou na Rua do Ouvidor e acaba no cemitério de São João Batista. Ouço que há uns mares tenebrosos para os lados da Ponta do Caju, mas eu sou um velho incrédulo, como a senhora dizia há pouco, e não aceito essas notícias sem prova cabal e visual, e para ir averiguá-las faltam-me pernas. Sempre gracioso. Não as vi treparem agora? Sua irmã disse-me outro dia que o senhor anda como aos 30 anos. Rita exagera. Mas voltando à viagem, a senhora ainda não comprou os bilhetes? Não. Nem os encomendou sequer? Também não. Então pensemos em outra coisa. Cada dia traz a sua ocupação, quanto mais as semanas e os meses. Pensemos em outra coisa e deixe lá o Paulo pedir a república. Natividade achou consigo que ele tinha razão. Depois pensou em outra coisa e esta foi a ideia do princípio. Não disse logo o que era, preferiu conversar alguns minutos. Não era difícil com este sujeito. Uma das suas qualidades era falar com mulheres sem descair na banalidade nem subir às nuvens. Tinha um modo particular que não sei se estava na ideia, se nos gestos ou na palavra. É interessante essa expressão, né? É, então a fala dele, ele não descaía na banalidade, então ele não falava obviedades, ele não ficava repetindo, né, ficava falando sobre o tempo, sobre a moda ou qualquer coisa assim. Mas ele também não subia assuntos muito sérios, queria requerer conclusões. Percebeu que o conselheiro Aires, ele não gosta de conclusões, né? Ele não gosta de assertivas fortes, né? Ele não gosta dessa seriedade de chegar a uma resposta final, né? Então eu falei agora há pouco que talvez ele não falasse de moda, de roupas e nem do tempo. Talvez eu esteja errado, talvez ele até pudesse falar, mas ele falaria de um jeito que ele acharia um sabor interessante para esses temas, né? Com certeza absoluta ele não ficaria na mediocridade, mas ele não seria também um interlocutor excepcional, né? Nesse sentido inflamado e intelectual da coisa. Então o cara tem a capacidade intelectual muito desenvolvida, mas ele não quer provar, impor a sua ideia ou até mesmo chegar a uma conclusão, né? Isso dá uma vantagem muito grande se você pensar o conselheiro Aires, que é ele está aberto, né? A partir do momento que você não tem uma ideia final para defender, você não se apega, né, às suas ideias como se elas fossem criações tuas, né? Você pode ficar mais aberto à verdade, né? Eu acho que não é muito o caso aqui, né? Não é esse termo grandiloquente, mas você pode estar aberto a ah, diversas experiências, diversos pontos de vista, né? É impossível fazer essa observação sem lembrar do Hus Castorp, o personagem principal da Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Nós temos lá dois inimigos discursivos, que é o Settembrini e ah, Poxa vida, não acredito que eu esqueci. Gravei mais de
400 vídeos sobre a Montanha Mágica aqui no canal, esqueci o nome do outro. Bom, se eu não lembrar, você me peça que eu te dou. Me peça ali nos comentários, né? Mas nós temos esses dois rivais discursivos e eles sempre são aferrados à sua ideia, e principalmente a ideia de vencer, né, o discurso. O Russ Castorp consegue concordar com um e concordar com o outro também, né? Consegue se impressionar com um e NAFTA é o nome do, do outro. Consegue se impressionar com o NAFTA ou se impressionar com o Settembrini. Dessa forma, embora ele fique com um espírito que parece mais relaxado e mais fraco, ele fica aberto, né? E no estado de humor correto, com a disposição correta, ele pode estar aberto à verdade. Fechei meu parênteses, que já foi longe demais, né? Então, uma das qualidades era falar com mulheres sem descair na banalidade, nem subir às nuvens. Tinha um modo particular que não sei se estava na ideia, se no gesto, se na palavra. Não é que falasse mal de ninguém, aliás, seria uma distração. Quero crer que não dissesse mal por indiferença ou cautela. Provisoriamente ponhamos caridade. Então, não é que falasse mal de ninguém. E, aliás, seria uma distração, né? O que é uma coisa boa, não é? Mas ele não falava mal. E não é que ele não falava mal por indiferença ou cautela, né? Então, ponhamos caridade. Interessante, né? Por amor, por dó das pessoas que seriam alvo da sua fofoca, ele não fala mal de ninguém. Mas a senhora ainda não me disse o que queria de mim, além do conselho, ou não quer mais nada? Custa-me pedir-lhe. Peça sempre. Sabe que os meus dois gêmeos não combinam em nada, ou só em pouco, por mais esforços que eu tenha feito para os trazer a certa harmonia. Agostinho não me ajuda, tem outros cuidados. Eu mesma já não me sinto com forças. E então pensei que um amigo, um homem moderado, um homem de sociedade, hábil, fino, cauteloso, inteligente, instruído. Eu, em suma, adivinhou. Não adivinhei, é o meu retrato em pessoa. Mas então, o que lhe parece que possa fazer? Pode corrigi-los por boas maneiras, fazê-los unidos, ainda quando discordem, e que discordem pouco ou nada. Não imagina, parece até propósito. Não discordam da cor da lua, por exemplo, mas aos 11 anos Pedro descobriu que as sombras da lua eram nuvens e Paulo que eram falhas da nossa vista e atracaram-se. Eu é que os separei. Imagina em política. Imagine em amores, diga logo. Mas não é propriamente para esse caso. Oh, não! Para os outros é igualmente inútil. Mas eu nasci para servir, ainda inutilmente. Baronesa, o seu pedido equivale a nomear-me aio ou preceptor. Não faça gestos, não me dou por diminuído, contanto que me pague os ordenados. E não se assuste, peço pouco. Pague-me em palavras. As suas palavras são de ouro. Já lhe disse que toda a minha ação é inútil. Por quê? É inútil. Uma pessoa de autoridade como o senhor pode muito, contanto que os ame, porque eles são bons, creia. Conhece-os bem? Pouco. Conheça-os, conheça-os mais e verá. Aires concordou rindo. Para a Natividade valia por uma tentativa nova. Confiava na ação do conselheiro. E para dizer tudo, não sei se digo, Natividade contava com a antiga inclinação do velho diplomata. Lembre-se que o conselheiro Aires, né, em um determinado momento da vida, gostou, né, gostou da Natividade, né? As cãs não lhe tirariam o desejo de a servir. Cãs, lembre-se que são os cabelos brancos, né? As cãs. Não sei quem me lê nesta ocasião.
Se é homem, talvez não entenda logo, mas se é mulher, creio que entenderá. Se ninguém entender, paciência. Basta saber que ele prometeu o que ela quis e também prometeu calar-se. Foi a condição que a outra lhe pôs. Tudo isso polido, sincero e incrédulo. Uma ótima mistura, né? Polido, sincero, sinceramente ele quer ajudar, e incrédulo quanto aos resultados da sua ajuda.